a manutenção da ordem original, se manifestem, por favor. Os que são contra a manutenção da ordem do dia original, com a inclusão do item, né? Tem 4, 5. Aqueles que se abstêm, por favor, se manifestem. 3 abstenções. Três abstenções. Então, aprovado por maioria simples a manutenção da ordem do dia, mantendo o item 3.10 no seu devido lugar. Vamos ao 3.4, contratação de técnico para laboratório de mecânica. Eu gostaria que a CIS desse um esclarecimento sobre esse ponto. Bom, o curso de engenharia mecânica conta com laboratório de mecânica, né, composto pelo turno, Fresa, que são equipamentos que demandam a atuação de um técnico especializado. Nós não temos na instituição um técnico com essa formação. Então, para que as aulas aconteçam, para que as atividades do curso ocorram, é imprescindível que a gente tenha esse técnico, né? Mesma coisa que ter um curso de química, laboratório de química, e não termos um técnico em química para atuar no laboratório de química. Então, é situação análoga que a gente traz aqui para que esse colegiado aprecie. Obrigada. Bem, alguém tem alguma coisa a comentar sobre essa contratação? Professor Walter Bernadelli. Bom, aos membros do conselho aqui, eu queria... eu acho que essa questão de contratação é uma coisa muito delicada. Eu queria pegar as palavras do professor Reginaldo aqui. Nas boas-vindas aos novos conselheiros, ele disse o seguinte: o conselheiro é um gestor, ele não está aqui aprovando, ele não representa nenhuma instituição, inclusive usou o exemplo do Adolfélio. Então, ele é um gestor. Significa o seguinte: nós temos responsabilidade com a gestão da instituição. Então, o professor deixou muito claro, e eu acho que está certo. Depois, o professor fez uma apresentação brilhante dos resultados que nós conseguimos fazer aqui na escola. Nós conseguimos melhorar, nós começamos a ter visibilidade da nossa situação financeira, a questão contábil que envolve a escola. Mas nós vimos aqui algumas coisas importantes, né? Nós tínhamos, por exemplo, um patrimônio de 90 bi, nós caímos para 30 bi, incluindo as dívidas. O Vander mostrou aí que o nosso superávit é 0,06%, ou seja, nós não temos caixa, considerando o previsto e o realizado. Então, nós estamos aí no limite. Então, eu entendo o seguinte: o professor também falou muito bem sobre a questão do SEBA, custos que nós temos que pagar dos impostos, que são exatamente elevados. Então, nós estamos pagando aí 1,3 milhões por mês de impostos. Então, eu entendo o seguinte: isso é só contribuição patronal, fora a contribuição do empregado. Nós temos de dívida acusada no nosso balanço de dissídios de 6 milhões de reais, e ela vai aumentar ao longo desses anos, porque nós temos aqui esse acordo que nós fizemos aí com todo mundo de redução de salário. Os dissídios estão incluídos, que não haverão os dissídios nesses próximos 2 anos, nesse ano em curso e no ano que vem.
Então eu entendo o seguinte, considerando que esse conselho é responsável pela gestão, como bem disse o nosso reitor, o professor Reginaldo, eu acho que nós não podemos aprovar nenhum aumento de despesa, porque nós não temos recurso. Nós temos que reduzir, nós temos que remanejar pessoas, ou substituir pessoas, enfim, fazer alguma coisa para não aumentar a carga, tanto de salários, assim, qualquer carga de despesa, inclusive de despesas com encargos patronais. Então, na minha opinião, né, eu acho que nós não podemos aprovar nenhum tipo de contratação, nós temos que pensar numa outra alternativa. É só uma colocação, professor. Eu entendo sua preocupação, acho impertinente, valorizo. No entanto, eu acho que essa decisão que o senhor está falando pontualmente da contratação do técnico, ela é vencida. No momento em que esse mesmo colegiado, composto por outros conselheiros, aprovou a criação do curso de Engenharia Mecânica, em que foi ressaltado naquela ocasião os custos decorrentes da criação do curso. Isso foi falado, foi debatido amplamente neste colegiado. Naquela ocasião eu fazia parte como representante coordenadora do curso de agronomia. Tá? E isso foi muito bem pontuado aqui. E, mesmo assim, foi aprovado por este colegiado, que é realmente uma decisão, um ato de gestão institucional para o resto da vida. Porque para fechar um curso a gente sabe o quanto isso custa. Agora, não é justo com os nossos alunos, que tem que ter aula prática, não ter aula prática porque não tem o técnico. Sabe, então, gente, o que nós decidimos tem impacto ao longo do tempo. Eu fico assim, preocupadíssima com decisões que, como essa que a gente está tomando agora, quando se olha só para um aspecto. As decisões que nós tomamos são sistêmicas. Elas atuam sobre todo o corpo da instituição. E nós temos que ter essa clareza. A gente não deixa contratar um técnico, o aluno fica sem essas aulas práticas, ele vai para o estágio, vai para o mercado e nunca atuou num turno. Isso é possível? Isso é permissível? Sabe? Eu me sinto muito mal. Me desculpem se eu estou exaltada, mas eu fico assim, extremamente indignada de estarmos numa situação hoje que nós estamos tendo que dar conta por decisões totalmente equivocadas no passado. Nós estamos numa situação, não sei se todo mundo tem ciência, que nós estamos numa situação extremamente delicada. Todo mundo fala, aumentou muito o número de alunos. Sim, mas o que significa de demanda esse número de alunos? O que significa de demanda? Vocês já pararam para pensar nesse sentido? Significa maior compromisso nosso em adequar a nossa estrutura, significa necessidade de estacionamento, significa problema de segurança, significa uma série de coisas. Infraestrutura que tem que ser adequada, isso não foi pensado em nenhum momento. Foi totalmente irresponsável. Irresponsável. Quem cria curso achando que é só para trazer receita. Isso é um absurdo. Agora a gente está aqui numa situação que a gente precisa do técnico, sabe? E a gente esquecer do aluno? O aluno é o nosso principal, gente, o nosso principal objetivo. Sabe? E eu fico assim, eu já estou me sentindo mal porque até agora eles não tiveram essas aulas, que já deviam estar tendo. Desde o 4º ano. E não tiveram. Já formou a primeira turma, sem fazer aulas práticas de turno. Tá? Como é que pode uma coisa dessas? É impossível, quer dizer, eu acho totalmente vencido essa questão. A questão foi colocada na pauta porque consta lá que tem que ser passado. Mas eu acho totalmente um absurdo. Para reconhecer o curso de mecânica, a gente teve que fazer investimentos. Tivemos que montar aquele laboratório. Só de equipamento foram R$300 mil. Equipamentos, R$300 mil. Tá? Mais o custo de adequação do espaço físico para colocar o equipamento. Mais o fato de aquele laboratório agora ser apenas para o turno. Não cabe outra coisa lá dentro. Qual outro curso que usa turno? Só mecânica.
Isso foi colocado na ponta do lápis? Em nenhum momento. Em algum momento foi feito o cômputo de quanto custa a implantação da estrutura necessária para a educação física? Nunca foi feito. Nunca foi feito. E quando lá atrás, nesse colegiado que eu fazia parte, se perguntou quanto vai custar isso, foi feita uma planilha. Eu lembro muito bem de um conselheiro ter levantado aqui, que não faz parte mais desse colegiado, com um papelzinho na mão e falar, tenho planilha, foi feito planilha. Foi nada. Porque não tinha sequer projeto pedagógico. Nenhum desses cursos tinha projeto pedagógico. Nós tivemos que fazer agora, no afogadilho, correndo. Quer dizer, tudo errado. E nós estamos tentando consertar. Agora, pelo amor de Deus, eu peço assim, o bom senso desse colegiado. Nós precisamos dar o mínimo para esses alunos. É isso. Muito obrigada. Professor Wagner. Não, eu queria só falar uma coisa. O professor Wagner pediu a palavra antes. Mas ele tinha pedido antes, se não me engano, foi. Hã? Para ele, mas eu pedi primeiro. Pode ser, Danilo? Eu só gostaria de complementar que nesse caso específico, ele é muito particular. O professor Walter sabe o tanto que eu também luto pela não contratação. Mas nesse caso específico, nós temos um investimento muito grande ali naquele laboratório. Tá? E nós temos que ver essa contratação também como um investimento, no seguinte sentido. Quando eu estava num projeto de reestruturação do laboratório de física, eu sei quais as dificuldades que eu enfrentei para a gente conseguir um bom torneiro mecânico para construir os nossos equipamentos, né? E esse é um projeto que ainda tem espaço para continuidade. O que a gente vai ter que fazer é explorar esse laboratório, porque em vários outros setores a gente precisa de equipamentos e que podem ser construídos aqui, e com um custo muito mais baixo do que uma mão de obra especializada fora daqui. Então, eu acho que a gente vai ter que ver esse contrato mais como um investimento do que como custos. Ok? Então, esse é um técnico extremamente necessário nesse momento. Tá? Eu acredito, eu confio que isso vai nos trazer rendas, especificamente nesse caso. Tá? Danilo. Só para concluir, o que o professor Wagner está falando, eu gosto muito dele, justamente porque ele é sempre providencial. Essa contratação se trata de investimento, principalmente porque eu não estou concordando com as palavras da professora Cícia aleatoriamente, não. Eu estava aqui no dia da votação desses cursos, era membro, também representando os alunos. Me lembro, sim, quem era o membro do conselho, que levantou as planilhas na mão, mostrando que era possível, era viável, e que o curso se autopagaria, o que não foi verdade. Segundo, o curso tanto não tinha projeto pedagógico, que quem fez o projeto pedagógico foi a Karen e a professora Terezinha. Agora já nessa gestão, não na gestão anterior. E terceiro, eu gostaria de ouvir o professor Rodrigo e a Célia, os dois que estão aqui, inclusive, para falar da importância da contratação. Porque se não tiver esse técnico, e eu faço parte de alguns grupos de Facebook de alunos, já tem um grupo, como tem o da engenharia química, na engenharia mecânica, que eles acabam por fazer gozação e brincadeira, é razão também de chacota, que o aluno vai se matricular no primeiro ano, ora, vai para lá que você vai ser técnico, entre fazer lá, faz o Colégio Paula Souza. Você já ouviu isso, não ouviu, Rodrigo, o que eu estou falando? Então, eu gostaria só de colocar isso, porque é muito fácil cobrar resultado de vestibular, é muito fácil cobrar que o meu curso bombe, que eu abra a turma, que o meu curso faça, sem esse tipo de retorno, gente. Não tem como. Entendeu? Não, esse vestibular será um vestibular de milagre. Ele é um milagre. Se tudo der certo, todos os cursos abrirem, acreditem em Deus, porque é um milagre. Nós estamos trabalhando com 50% a menos de verba. 50%. Operando um milagre para trazer aluno para cá. Então, se não tiver uma corrente para frente, esquece, vai embora, dorme, fecha os 26, nem abre, espera terminar tudo, a instituição fica insolvente, devolve para a prefeitura, faz o quê? Vai a leilão, porque não tem outro jeito. Não tem. Para aluno ficar falando mal, deitando o cacete, está complicado. Alguém mais quer se manifestar?